Você conhece aquela pessoa que sempre chega atrasada? Aquela que não importa o quanto você combine com antecedência, sempre aparece 15, 20, às vezes 30 minutos depois. E quando finalmente chega, vem com explicações que parecem plausíveis. Trânsito, um imprevisto, perdi a noção do tempo. A maioria de nós aprende a interpretar isso como falta de respeito, desorganização ou egoísmo. Mas quase nunca é tão simples assim. Se você já se pegou esperando incontáveis vezes, ou se reconhece como a pessoa que vive chegando atrasada, este conteúdo provavelmente vai tocar em algo mais profundo do que você imagina. Hoje, não vamos julgar esse comportamento. Vamos observar o que ele realmente revela sobre como certas pessoas se relacionam com o tempo, com o controle e com limites invisíveis. Algumas pessoas vivem em sincronia natural com o tempo. Elas estimam com precisão quanto cada tarefa exige, sentem os minutos passando, antecipam atrasos antes que eles aconteçam. Para essas pessoas, chegar no horário não é esforço, é automático. Existe um relógio interno funcionando em segundo plano, constantemente calibrado. Mas para outras pessoas, o tempo funciona de forma completamente diferente. Ele não flui de maneira linear. Ele se distorce, se expande, desaparece. 10 minutos parecem 3. Uma tarefa rápida nunca é realmente rápida. E quando percebem, o horário já passou. Na psicologia, isso está ligado à percepção temporal. Cada cérebro processa a passagem do tempo de forma diferente. Algumas pessoas têm uma noção precisa de duração. Outras simplesmente não têm. Não porque não se importem, mas porque o cérebro delas estima mal quanto tempo as coisas realmente levam. Existe um fenômeno bem estudado chamado viés de planejamento. É a tendência sistemática de subestimar o tempo necessário para realizar tarefas futuras. Pessoas com esse viés acreditam sinceramente que vão conseguir fazer tudo. Tomar banho, se arrumar, responder uma mensagem, resolver só mais uma coisa e ainda chegar no horário. Não é mentira. É uma distorção cognitiva consistente entre intenção e realidade. Mas o atraso crônico raramente é só sobre tempo. Para muitas pessoas, ele revela algo mais profundo. Uma relação complexa com controle. Quando você marca um horário, está aceitando uma estrutura externa. Está concordando em moldar seu tempo em função de outra pessoa, de um sistema, de uma expectativa. Para alguns, isso é natural. Para outros, especialmente quem cresceu em ambientes imprevisíveis ou excessivamente controladores, essa rendição é desconfortável. Chegar atrasado pode funcionar, inconscientemente, como uma forma de preservar a autonomia. Um jeito silencioso de dizer: o meu tempo ainda é meu. Isso não justifica o comportamento, mas explica. E entender a diferença entre justificar e explicar muda completamente a forma como olhamos para isso. Existe também um otimismo quase ingênuo. Pessoas cronicamente atrasadas tendem a acreditar que conseguem fazer mais do que realmente conseguem dentro de um mesmo intervalo de tempo. Mais uma tarefa. Mais um compromisso. Só mais isso. Esse otimismo parece positivo, mas sabota constantemente a pontualidade, porque o mundo real não se ajusta à nossa expectativa. O trânsito não colabora. O elevador demora. O imprevisto acontece. Outro ponto pouco discutido. Muitas dessas pessoas vivem mentalmente no futuro. Enquanto estão se arrumando, já estão na reunião. Enquanto tomam café, já estão resolvendo o próximo problema. Isso cria uma multitarefa mental constante que prejudica a experiência do presente. E quando você não está plenamente no agora, sua noção de duração se dissolve. O tempo escorre sem que você perceba. Para algumas pessoas, o atraso também funciona como um escudo emocional. Chegar depois que tudo já começou pode ser menos ansioso do que ser o primeiro a chegar. Menos exposição. Menos conversa forçada. Menos sensação de estar sendo observado. Para indivíduos com ansiedade social sutil, isso não é descaso. É autoproteção inconsciente. O problema é que, independentemente da causa, o impacto nas relações é real. Quem espera sente o que sente. Geralmente desvalorização.
como se o próprio tempo importasse menos. E aqui surge um paradoxo doloroso. A pessoa atrasada muitas vezes não quer comunicar isso. Pelo contrário, ela se sente culpada, promete a si mesma que da próxima vez será diferente. Mas o padrão se repete. Isso acontece porque força de vontade raramente resolve problemas estruturais. Se o cérebro não processa tempo com precisão, prometer chegar no horário é como prometer enxergar melhor sem óculos. A intenção existe, mas a ferramenta não. E o ciclo continua. Curiosamente, existem contextos em que pessoas cronicamente atrasadas são extremamente pontuais. Voos, entrevistas de emprego, compromissos com consequências claras. Isso revela algo importante. A capacidade existe, mas ela é ativada quando o custo do atraso é imediato e concreto. Quando a consequência parece distante ou administrável, o padrão antigo retorna. Mas é importante ser honesto. Nem todo atraso é psicológico. Algumas pessoas chegam atrasadas porque, consciente ou inconscientemente, não priorizam o compromisso. Existe uma diferença grande entre lutar contra uma limitação real e simplesmente não valorizar o tempo do outro. Distinguir isso exige observação, não julgamento automático. A cultura também pesa. Em alguns contextos, o tempo é mais flexível. Em outros, especialmente no mundo profissional moderno, pontualidade é inegociável. Pessoas que cresceram em ambientes onde o tempo era fluido, frequentemente sofrem ao operar em sistemas rígidos, e o cérebro não se adapta facilmente. Talvez o ponto mais revelador seja este: padrões persistentes sempre comunicam algo. Você pode dizer que algo é importante para você, pode acreditar nisso. Mas se você se atrasa consistentemente para compromissos ligados a essa área, existe uma mensagem sendo enviada por uma parte sua que talvez você ainda não tenha encarado. Pontualidade, no fundo, não é só sobre horas, é sobre limites, sobre controle, sobre prioridade, sobre como cada pessoa lida com a estrutura e com a própria finitude. Então, se você chega sempre atrasado, a pergunta não é apenas como eu paro com isso, mas o que esse padrão revela sobre como eu funciono. E se você é quem espera, a pergunta é igualmente importante. Você está lidando com alguém que luta contra limitações reais ou com alguém que simplesmente não valoriza o que você oferece? Não existe resposta universal. Algumas relações suportam esse ajuste, outras não. Saber a diferença exige clareza sobre seus próprios limites. E se você se interessa por esse tipo de observação, aquela que vai além do comportamento visível e investiga os mecanismos invisíveis que moldam nossas ações, considere se inscrever no canal, porque quase nada do que fazemos é simples. E entender isso muda completamente a forma como nos relacionamos com o tempo, com os outros e com nós mesmos.